Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos, ainda falando de conceitos básicos. E agora, pessoal, nós vamos fazer um resumo, assim como a gente fez em aulas anteriores também, um resumo da memória ROM. Sim, por que é importante fazer um resumo? Para que vocês tenham aí em mãos alguns pontos que são os mais importantes para a prova, de forma resumida, como um mapa mental. Acompanha comigo então. Primeiro ponto, a memória ROM é a memória somente de leitura. Aí o nome dela, Read Only Memory, só aceita a leitura dos dados, não posso gravar dados na memória ROM, só ler os dados que já estão armazenados ali. Segundo ponto, ela é uma memória não volátil, porque o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Quer dizer, ela não perde os dados na ausência do fornecimento de energia elétrica. Esse é um ponto importante. Outra coisa, quando eu disse que ela era memória somente de leitura, isso quer dizer que o usuário não pode gravar nessa memória ROM, mas quem grava nessa memória ROM é o fabricante do componente. Então, para o usuário, é somente de leitura. Quem grava os dados na memória ROM, como eu disse, é o fabricante. Outro ponto, ela é considerada tecnicamente uma memória permanente. Isso porque os dados permanecem armazenados mesmo na ausência de energia elétrica. Não é como a memória RAM, que é uma memória temporária, a memória ROM é permanente. E um dos elementos mais famosos que nós armazenamos em microchips de memória ROM é o componente chamado BIOS. O Sistema Básico de Entrada e Saída é um bom exemplo de recurso que armazenamos em microchips de memória ROM. BIOS serve para fornecer os primeiros dados para a inicialização do sistema. BIOS é o Sistema Básico de Entrada e Saída, é ele que permite que o sistema seja corretamente inicializado. Bem, pessoal, agora que nós já sabemos disso, vamos fazer uma questão de acordo com esse resumo que eu fiz aí da memória ROM. Vem comigo, ó. Os dispositivos de armazenamento considerados não voláteis são apenas a letra A, disse RAM e ROM. RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. Já está errado a letra A. ROM é não volátil, não perde, perfeito. Mas o erro aqui, a letra A, é RAM. Letra B, RAM também já disse que é errado. Cache também é volátil. Tanto memória RAM quanto a memória cache são voláteis, perdem os dados na ausência do fornecimento de energia elétrica. A letra C disse RAM e HD. A memória RAM ela é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica, mas o HD não volátil. O HD não perde os dados na ausência de energia elétrica, o erro aqui é RAM. A letra D disse ROM. ROM não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. E HD também não volátil. Então a resposta é a letra D. Tanto memória ROM quanto o HD, que é o disco rígido, são não voláteis, não perdem os dados na ausência de energia elétrica. A memória ROM não volátil, como disse a letra E, mas o erro aqui é a cache, porque a cache é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Então resposta sem dúvida nenhuma aqui, nossa letra D de Dinamarca nesta questão bem interessante. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!